costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. Esse é um vídeo especial de Dia dos Avós para a série Coleção de Ideias com as Amigas Criativas. E eu vou ensinar você a fazer esse porta-óculos super fofo, bem fácil de fazer, que você pode fazer para você mesma, para presentear e até para vender aí no seu ateliê. E para você acessar os outros vídeos das Amigas Criativas, é só você ir aqui embaixo na descrição do vídeo, que aqui vão estar todos os links para você acessar cada uma das aulas das Amigas Criativas. Também na descrição do vídeo você vai encontrar o link de todas as minhas redes sociais, inclusive lá do grupo do Facebook, que é onde você encontra o molde para fazer essa aula. E antes de ir para a aula, posso te pedir uma coisinha? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que assim você incentiva a gente a fazer mais e mais vídeos de passo a passo aqui pro canal, tá bom? Então bora pra aula fazer essa fofura aqui. Vamos? Para fazer esse porta-óculos, nós vamos precisar de tecido tricoline 100% algodão, de duas estampas diferentes, uma para a parte externa e uma para o forro, manta R2, tanto a manta R2 como os dois pedaços de tecido serão de aproximadamente 30 por 30. Também vamos precisar de entretela dupla face Tech Label, cianinha, alfinetes, botão de imã, abridor de casa ou desmanchador de costura, grampinhos para costura, a sua etiquetinha e a caneta que apaga com o ferro. Além dos materiais, você vai precisar também do molde. Esse molde você pode encontrar lá na minha página do Facebook, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar no link, entrar lá no grupo e em arquivos você vai encontrar esse moldezinho aqui. E já eu vou te explicar como que você vai usar esse molde. Em primeiro lugar, nós temos que adesivar o tecido externo com a entretela dupla face. Nós vamos colocar ele do avesso. E aí, se você estiver usando a entretela no tamanho A4, você vai precisar de uma folha e mais um pedacinho, que aí eu vou cortar. Se você estiver usando a entretela por metro ou em rolo, aí você só adesiva todo esse quadrado aqui. Sobre a entretela, eu gostaria de mostrar para vocês que um dos lados vocês vão perceber que tem a cola, porque ele vai ter umas bolinhas. Ó, vou mostrar bem pertinho aqui. Estão vendo? Ó, ela tem umas rugosidades e umas bolinhas. Esse é o lado rugoso da entretela, que é o lado da cola. Esse lado aqui é o lado do papel resinado, que é o lado que vocês vão deixar para cima em contato com o ferro. Nunca deixe esse lado aqui para cima, porque esse lado é o lado da cola e vai estragar o ferro de vocês. Então esse lado rugosinho e cheio de bolhas, sempre para baixo em contato com o tecido, ok? Aqui eu vou colocar bem juntinho da borda e aí eu vou juntar essa borda da folha aqui com a outra folha e vou cortar o excesso aqui. Pronto, assim nós vamos conseguir adesivar todo esse quadrado. Pronto, eu tô aqui já na minha tábua de passar e eu vou colar essa entretela conforme as instruções que vem aqui junto com o produto. Aqui fala para que a gente passe o ferro entre a temperatura lã e a algodão. E o tempo para deixar o ferro é de 15 a 20 segundos pausadamente. Então é isso que nós vamos fazer agora. Tá aqui já o meu ferro reguladinho entre temperatura lã e algodão. E eu vou colocar pausadamente em cada parte dessa entretela de 15 a 20 segundos. Passei aqui desse lado, agora eu vou virar para colar o outro lado dessa entretela dupla face. Coloca o ferro em cima e para por 20 segundos, 15 a 20 segundos, tá? Não precisa ficar passando assim. Pronto, terminei de aplicar a entretela em todo o tecido pausadamente com ferro seco, sem vapor. E agora é só tirar a película, tá? Eu vou remover as duas películas, tanto essa como essa daqui. E agora você pode perceber que o tecido está adesivo, ok? Olha, ele se tornou um adesivo. Legal, né?
É diferente do termocolante, porque esse lado aqui não precisa de calor para aplicação. Ele já é uma cola e vai direto ser colado em alguma coisa sem precisar do ferro. E nesse caso, além de utilizar esse adesivo, essa entretela, para fazer a colagem do nosso tecido principal aqui na manta, eu vou utilizar também como um estruturador, porque essa entretela, esse adesivo, faz com que o tecido ele fique mais durinho. Então ele vai dar mais firmeza para a nossa peça, ele vai deixar o nosso porta-óculos mais estruturado. Então lembrando que agora o nosso tecido já está colado na manta, não precisa passar o ferro. E ele também já está bem durinho, tá? Bem firminho. Agora eu vou separar essa parte por 1 minuto e vou pegar o nosso forro. E é aqui que eu vou desenhar o nosso molde. Já tô aqui com o molde e o que eu vou fazer agora é desenhar em torno dele toda a volta, sempre lembrando de verificar aqui a estampa se ela está reta. Terminei de riscar, eu vou fazer um risquinho aqui embaixo e outro risquinho aqui em cima e vou pegar esse molde e virar para o outro lado, espelhado. Assim, eu vou basear o meu risquinho de cima e o meu risquinho de baixo nas pontas do molde e vou continuar riscando. Terminei de riscar, aqui embaixo é o lugar que eu vou deixar aberto para desvirar essa peça. E eu preciso de uma abertura grande para poder enfiar minha mão depois para colocar os botões de ímã. Então eu vou deixar aqui uma abertura de aproximadamente uns 12 centímetros. Então eu vou medir aqui 12 centímetros e vou riscar para a gente lembrar que essa parte aqui não é para fechar. Agora eu posso retornar aqui com a minha parte externa e eu vou colocar o forrinho assim por cima, certificando que tá pegando em tudo. Aqui, ok. Eu vou alfinetar. Eu sempre prefiro alfinetar por fora mesmo da peça. Prontinho, agora vamos lá para a máquina e costurar toda a volta desse risco em cima do risco. Pronto, já tô aqui na máquina e agora nós vamos costurar a partir desse ponto até chegar nesse ponto aqui, deixando essa abertura grande. Vamos costurar em cima da linha. Chegou na pontinha, deixa a agulha enfiada, vira o tecido, né? Levanta o pé e vira o tecido e continua a costura. Mesma forma aqui nesse cantinho, deixa a agulha enfiada, levanta o pé da máquina, vira e continua a costura. Só lembrando que aqui nós estamos costurando direito do forro com o direito do tecido externo. O meu tecido do forro, ele é fio tinto e por isso ele está igual dos dois lados. Mas se o seu tecido do forro tiver frente e verso, você vai desenhar o molde no verso do tecido e colocar ele frente com frente do tecido externo, tá? Pronto, retrocesso no começo e no final, terminei de passar essa costura em volta aqui. E agora o que a gente vai fazer, tira todos os alfinetes. E agora o que a gente vai fazer é cortar essa volta toda aqui, tirando o excesso, deixando uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro. E aqui nessa parte que é da abertura, nós vamos deixar aproximadamente 1 centímetro, tá? Nessa parte um pouquinho mais. Eu vou cortar com a tesoura de picote, que ela já deixa o zigue-zaguezinho ali. Mas se você não tiver, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui meio centímetro de margem, aí supondo que você já terminou. Todas essas partes curvas assim, ó, você vai fazer pequenos piques, assim. E aqui nesse meiozinho aqui, bem aqui, você vai cortar quase até chegar lá na costura, assim. Olha, e fazer uma aberturinha para que essa costura se assente depois que a gente desvirar. A mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, só que de uma forma um pouco diferente. Aqui nesse cantinho, você vai cortar esse cantinho reto, dessa forma aqui. Assim, você vai tirar essa ponta, deixando o mais próximo da costura possível, para que quando a gente desvire essa peça, a costura se assente lá. E aqui ficaram os piques, né? Eu vou cortar então com a tesoura de picote, que é mais fácil, não precisa dar pique, que aí eu só preciso fazer o corte dessa ponta e desse canto aqui.
E aqui embaixo, como eu falei, nós vamos deixar um pedaço um pouquinho maior, de aproximadamente 1 centímetro. Fazer os piquezinhos no canto e aqui nessa pontinha. E agora é só desvirar essa peça. Aqui, para assentar a costura, eu vou passando os dedos assim, ó. Principalmente nas partes redondas, para elas ficarem realmente bem arredondadinhas. Eu empurro os cantinhos para fora. Prontinho, já desvirei a nossa peça. Agora vamos lá para a mesa que eu vou mostrar para vocês como fazer a marcação dos botões e também a marcação da cianinha. Prontinho, tô aqui na mesa agora. O que a gente vai fazer é colocar essa parte para dentro, em primeiro lugar, pra gente poder medir aonde vai o botão de ímã. Olha, se você colocar os dedos dentro do buraco e ir esticando assim, ele tende a ficar retinho. Ok, agora segura e prende com o alfinetinho. Beleza. Nós vamos passar um pouquinho desse lado aqui só para o tecido aderir na manta, tá? Não passa do outro lado, que é o lado que tem a entretela, não precisa. Pronto, ó, agora o forro já aderiu aqui um pouquinho, beleza? Agora o que nós vamos fazer, nós vamos fazer as marcações que tem no molde. Como vocês viram, no molde tem 3 marcações. Aqui embaixo tem uma marcação do botão de ímã fêmea. Aqui tem uma marcação de início e fim da cianinha ou da renda. E aqui em cima tem uma marcação de colocação do botão de ímã parte macho. Então nós vamos fazer o seguinte. Como nós estamos do lado do forro, nós vamos marcar essa parte macho e aqui a parte da cianinha, tá ok? Então vamos fazer isso. A gente vai vir aqui, se certificar de que o molde está toda a volta bem colocadinho, não pode ter parte sobrando, porque esse molde, como é para costurar no risco, ele vai ficar do mesmo tamanho da peça. Canto com canto, ponta com ponta. Então aqui vai ser o nosso botãozinho de ímã parte macho. Aí aqui eu só vou pegar minha régua para estender um pouquinho esse risco aqui. Pronto, agora ficou mais ali. É aqui que a gente vai centralizar nosso botão. Aí nós vamos também, já que nós estamos no forro, vamos também marcar essa parte aqui da cianinha ou da renda. E para isso, nós temos que pegar esse molde e dobrar bem nessa parte aqui. E deixar reto, alinhado essas duas partes aqui. É assim que ficou. Alinhado aqui e dobrado nesse ponto aqui. Agora nós vamos dobrar e colocar aqui. Ponta com ponta, canto com canto. E aí nós vamos riscar. Risquei aqui e vamos espelhar e riscar do outro lado também. Pronto, ficou dessa forma. Agora, pra gente marcar desse lado aqui, nós vamos colocar do mesmo jeito que nós colocamos lá do outro lado, mas marcar a parte de baixo e não a parte de cima. Colocar ponta com ponta, meio com meio, aqui também. Arredondado com arredondado, nós vamos marcar aqui essa marcação, fazer uma extensão onde está esse risco aqui. Pegamos a régua e estendemos esse risco aqui e fazemos o sinal de mais. Beleza, já tá tudo marcado e agora nós vamos colocar o nosso botão de ímã aqui e aqui. Aqui, como tá no molde, é a parte macho. E a parte macho é essa daqui, que tem o pininho. Nós vamos usar esse gabarito, que vem junto com o botão, e vamos colocar aqui em cima desse mais que a gente fez. Vamos pegar nossa caneta que apaga com o ferro, vamos riscar nesses 2 buracos que tem do lado do círculo, e aí vai ficar dessa forma. Depois disso, nós vamos tirar aqui o alfinete que tá prendendo, né? Pra gente poder colocar a mão lá dentro do molde. Nós vamos vir aqui e vamos cortar daqui até aqui e daqui até aqui com o desmanchador de costura ou abridor de casa. O que eu vou fazer? Eu tô com a mão lá dentro da peça, ó, minha mão tá aqui dentro da peça e eu vou enfiar a ponta do meu desmanchador de costura aqui. Eu tenho que enfiar, fazer com que essa ponta saia na ponta de cima desse risco. Então, o que eu vou fazer?
pegar aqui, tirei a mão lá de dentro e vou furar novamente. Então agora, olha, o meu desmanchador de costura está furando duas partes do tecido e agora eu posso rasgar, tá? Por isso que ele é chamado de abridor de casa, porque ele abriu uma casinha, ele abriu um buraquinho. Porque isso é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai fazer casa de botão, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou enfiar no primeiro ponto aqui da haste, vou tirar minha mão lá de dentro e vou pressionar aqui para sair por cima do buraquinho aqui, ó. Saiu. Agora eu vou abrir toda a casinha. Pronto. Eu faço assim porque se eu enfiar direto e querer rasgar de uma vez, eu posso errar até que ponto vai esse rasgo e ele ir muito pra frente e estragar minha peça, né? Poderia vir até aqui ou até aqui e rasgar a peça toda. Então, eu faço dessa forma. Aí a gente vai pegar aqui de novo o gabarito e vai fazer a mesma coisa num pedacinho de manta, só para fazer um reforço. Risca, enfia o abridor de casa, enfia ele de novo e abre. Enfia o abridor de casa, enfia ele de novo e abre. E vai ficar assim, olha, 2 buraquinhos. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou puxar todo esse forro pra cá, para que eu possa olhar o verso do forro, ó, o verso e a frente. E agora eu vou colocar a minha parte macho nesses 2 buraquinhos aqui, ó. As hastes vão nesses 2 buraquinhos e entraram lá pra dentro. Olha, tá? As hastes estão ali. Aí agora a gente colocou aqui, vai colocar também aqui a manta que a gente furou para fazer um reforço e aí vai colocar essa outra parte que é a base e com a ajuda da base da tesoura nós vamos abrir as perninhas assim. E aí aqui dentro, olha, ficou assim, com um pedacinho de manta. Vou abrir novamente, ok? Ficou dessa forma. E eu vou aplicar o botão, que é a parte fêmea, aqui embaixo. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o gabaritinho, vou colocar o círculo ali no meio, bem no meio, e vou riscar as pontas, aqui as hastes, onde vai as hastes, com uma caneta, que apaga com o ferro. Agora é só fazer o mesmo procedimento. Coloca o abridor de casa e enfia do outro lado, rasga. Coloca o abridor de casa, enfia do outro lado e rasga. Pronto. Venho aqui com a parte de fêmea. Coloquei ali as hastes. Vou colocar agora a proteção e com a ajuda da tesoura, do cabo da tesoura, eu vou abrir as perninhas dela. Prontinho! Aqui nós vamos dar uma passadinha só para esticar o que a gente amassou. Não precisa passar muito tempo aqui, porque senão vai derreter essa entretela, tá? Não queremos isto. E aí desse lado a gente ainda não vai passar para não sumir nossas marcações, né? O que a gente vai fazer é colocar o alfinetinho de volta aqui. E aí nós vamos colocar a nossa cianinha. Aí a cianinha nós vamos fazer assim. Vamos colocar aqui, ó, metade das ondinhas dela vai ficar pra dentro e metade das ondinhas vai ficar pra fora. Mas aqui nós temos que fazer o acabamento primeiro, né? Então nós vamos dobrar aqui o comecinho e colocar bem nessa parte aqui que a gente marcou com a caneta. Então a gente vai vir aqui e colocar o nosso clips. Agora que eu fixei a primeira ponta, eu posso virar do outro lado e ir olhando como que fica bonitinho assim a cianinha pra fora, olha. E aí eu coloco os grampinhos de costura da forma que melhor eu achar, da forma que eu achar mais bonito, com essas ondinhas aparecendo. Já está chegando aqui no final, olha, eu vou cortar uma parte da cianinha. E vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dobrar
para fazer o acabamento. Dobrei, vou prender aqui esta parte. Pronto, ficou assim nossa cianinha presa por baixo. E agora nós vamos para a máquina de costura, porque nós temos que fechar essa parte aqui de baixo. E aí nós temos que fazer a montagem desse porta-óculos. Já estamos aqui na máquina e agora o que a gente vai fazer é costurar dessa ponta aqui até essa ponta aqui, para fechar essa abertura e também para fazer um pesponto. Nessa parte eu não vou costurar com um pé de máquina, vou costurar com meio pé de máquina, ou seja, assim com uns 2, 3 milímetros, tá? Bem na pontinha, bem na bordinha mesmo. Sempre dando retrocesso no começo e no final. Terminamos. Tá fechadinho já. E agora nós vamos para a parte da montagem e aproveitar para costurar a cianinha junto, tudo junto. Para a montagem dessa peça, a gente vai ter que juntar essa ponta aqui e essa lá com os riscos que a gente fez para início e fim da cianinha. Então essas duas pontas aqui, juntar lá em cima. E a gente vai dobrar bem aqui nesse meio, que é onde estão essas esquininhas. Então, primeiro uma, depois a outra, olha. Dobrei bem aonde é a esquininha e cheguei lá em cima no início da cianinha. Vou pegar um grampo, vou colocar um aqui e um aqui. Pronto, agora nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Eu vou dobrar nessa parte e juntar minha ponta lá em cima, dessa forma. Pronto, olha, é assim que vai ficar o porta-óculos. Então agora nós vamos costurar isso daqui, toda essa volta menos embaixo. Costura tudo aqui. Porém, eu gosto de costurar pela parte do direito. Então, nós vamos começar por aqui e toda a volta e terminando aqui. Não se preocupe que vai pegar a cianinha, se você posicionou ela dessa forma aqui que eu falei, metade para dentro, metade para fora, você vai pegar ela na costura que você fizer. Vou começar aqui por baixo, costura com calma e devagar, se precisar usar o volante da máquina, usa. E costura bem na bordinha, também não é um pé de máquina aqui. Então esquece do retrocesso no começo e no final, tá? Para não desmanchar. Olha, uns 2 milímetros de margem. Eu vou tirando à medida que eu vou costurando. E agora que eu vou começar a tirar os grampinhos da cianinha, o que eu vou fazer? Eu preciso segurar com o dedo, tá? Eu vou segurando com o dedo, um pouco antes de tirar aqui o grampo, tiro o grampo e costuro. E assim por diante, vamos lá. E aí, se você quiser colocar a sua etiquetinha, é aqui que você pode pôr agora, ó. Eu coloco assim, pego aqui a bandeirinha, né, etiqueta bandeirinha, ou você pode escolher um outro tipo de etiqueta para colocar, mas se for a bandeirinha, eu coloco dessa forma. E aí, termino a costura. Retrocesso no começo e no final, e ok. Pronto, terminamos o nosso passo a passo e eu trouxe agora aqui pra você essas duas cores aqui que eu fiz pra mostrar que dá pra fazer tranquilamente, tanto pra homem quanto pra mulher. Olha esse como ficou bonito também. Olha, ficou uma cor bem legal, eu adoro estampas assim. E esse daqui é o que a gente fez agora e ficou assim. E aí você coloca um óculos dentro, cabe óculos de sol, cabe óculos de grau, qualquer tipo de óculos que você quiser. E aí aqui eu recomendo que vocês coloquem somente botão de ímã ou então velcro. Não recomendo que vocês coloquem botão de pressão, porque na hora que vocês forem apertar para fechar, vocês podem danificar o óculos, tá? Então esse foi o passo a passo de hoje, eu fiz com muito carinho para compartilhar aqui com vocês. E se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de vídeos novos. E também eu te convido a entrar lá no meu grupo no Facebook, que é onde você vai encontrar o molde desse porta-óculos e também muito bate-papo sobre costura criativa. O link do grupo tá aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o link de todas as minhas redes sociais. Te espero lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!